Bom dia a todos. Hoje nós iremos continuar, sobre Isaías, tá? Nós iremos falar sobre a relação entre o chamado de Isaías e a remoção do pecado. Então, antes de falar sobre a relação do pecado, nós vamos fazer um pequeno estudo da Bíblia, no que está no versículo 1, 18, tá? Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca neve, a lã branca. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus do exército, o forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda impureza. Aqui está falando da justiça de Deus, que Deus tudo vê, né? E te restituirei os teus juízos. Restituirei os teus juízos como era antes, e os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Deus ia derrubar por terra todo o império da mentira. Não será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram o Senhor serão consumidos. Porque vós envergonhareis pelo carvalhos que cobiçaste, sereis confundido pelos jardins que escolheste. Deus iria envergonhar todos e deixar todos confundidos, porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Ninguém pode apagar o furor de Deus, viu, gente? Ninguém. Aí fala que Isaías teve uma visão, né? E acontecera nos últimos dias em que se firmara o monte da casa do Senhor, no cume do monte se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine e que concerne aos seus caminhos, e andaremos na sua vereda, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele teve agora nós vamos ver qual a visão que ele teve, tá? Isaías é um profeta assim, muito profundo, né? A gente começa a ler ele e não quer parar mais, né? Isaías, no ano em que morreu Osias, eu vi o Senhor assentado, Isaías, tá, gente? Assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins, que eram os anjos, estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Ele tinha dom de visão também, tá? Com duas cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia de glória, e os umbrais das portas se moverão com a voz do que chamavam. Moveram, né, com a voz do que chamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na palma de uma brasa viva, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e disse a este povo, vai e dize a esse povo: ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração e converter-se e ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que assolem a cidade e fique sem habitante, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda na 10ª parte dela ficar, tomará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, e depois de se desfolharem, ainda ficarão firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Há algo importante no chamado de Isaías. Primeiro, constatamos que este ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias. Em outra palavra, no ano em que morreu aquele que deliberadamente transgrediu a lei do Senhor, no ano em que foi removida a lepra. Na antiguidade, antes do avanço da medicina, humanamente falando, a lepra era uma doença incurável e contagiosa. Devido aos sintomas, ela era comparada ao pecado, e há muitos casos como o do Uzias, um sinal visível na transgressão contra Deus antigamente, viu, gente? Sendo a doença vista como uma praga enviada por Deus para repreender o povo desobediente. De acordo com a lei mosaica, uma pessoa leprosa era considerada imunda e deveria viver isolada, avisando publicamente quando estivesse se aproximando de alguém. Hoje em dia existe cura e não é mais como, né, nessa lei antiga nem nada, mudou, viu, gente? Então, aqui o profeta, ele veio para alertar o povo, né? Alertar o povo de tudo que Deus poderia fazer na cidade de Judá, né? Mas o povo não queria saber. As pessoas orgulhavam-se dos seus pecados, exibindo-os à vista de todos, eles nem escondiam. Mas o pecado apenas destrói, embora uma vida pecaminosa possa parecer cheia de glamour, excitação e talento, a despeito do que a sociedade possa dizer, o pecado é um mal. Em um longo prazo, torna miserável as pessoas e as destrói. Deus procura nos proteger, avisando-nos sobre o mal que causamos a nós e aos outros ao nosso redor. Aqueles que se orgulham dos seus pecados, das suas tramóias contra as pessoas, não irá escapar da justiça de Deus. Isso vocês podem ter certeza, é bíblico. Em meio a essa triste mensagem, Deus nos comunica esperança, temos que ter esperança. Ao final, os justos receberão recompensa divina e os iníquos seu castigo.
E é desanimador vermos os maus prosperarem enquanto lutamos para obedecer a Deus, né? Mas a gente vê só por esse lado, mas a gente não vê o que Deus vai fazer com eles. Lutamos para obedecer a Deus e seguir o seu plano. No entanto, devemos continuar em verdade e pedir-lhe ânimo, e não ter inveja dos corruptos, não ter inveja do seu glamour, de nada que eles fazem, porque a queda vai ser muito grande, tá? Então é só a gente esperar. Eles mesmos se destroem sozinhos. Os líderes e os príncipes, os líderes e os príncipes tinham a responsabilidade de ajudar as pessoas. Em vez disso, o que eles faziam? Eles roubavam os pobres, cobravam altos tributos. Por seres injustos, Isaías afirmou que seria os primeiros a receber o castigo divino, depois os outros, viu, gente? Os líderes devem responder por aqueles a quem lideram. Se você ocupa uma posição de liderança, deve agir de acordo com os mandamentos de Deus. A corrupção está na Bíblia. Essa frase, corrupção, não foi nós que inventamos, atrai a ira divina, especialmente quando outros seguem os seus maus exemplos, tá? Por que a justiça é tão importante na Bíblia? Por quê? Você sabe? A justiça faz parte da natureza de Deus. Ele revela a maneira como ele dirige o universo. Ela é um desejo natural de todas as pessoas, mesmo sendo pecadores. Todos nós a desejamos. Quando o governo e os líderes da igreja são injustos, existe também corrupto dentro da igreja, e muito, viu, gente? Injusto, os pobres e os fracos sofrem, pois são impedidos de adorar a Deus. Os pobres têm um grande valor para Deus. São eles que, com toda a probabilidade, procuram o Senhor em busca de ajuda e conforto. Quando você vê um pobre dentro da igreja, ajoelhado, você pode ter certeza que esse está servindo a Deus de verdade. Eles estão orando com muita fé, né, e esperança. Agora, quando você vê um rico ajoelhado, pode ter certeza que é só para mostrar que ele está na igreja que ele faz isso. Mas o coração dele é endurecido, tá? O Senhor busca, que eles estão buscando a ajuda de Deus e conforto, os pobres, né? Portanto, a justiça agride os filhos de Deus. Quando nada fazemos para ajudar os oprimidos, estamos de fato do lado do opressor. Quando você vê as coisas erradas, você vê a corrupção, você vê as pessoas sendo humilhadas e você fica calado, você também é culpado, tá? Porque você está do lado do opressor. Por seguirmos a Deus justo, devemos defender a justiça, viu? Então, aqui Deus fala muito claro sobre a justiça, a corrupção. Não é a gente que está falando isso, né, tá? Nós estamos apenas transmitindo o que Deus fala, viu? Então, nós vamos fazer uma oração. Vocês entenderam, né? Que Deus está de olho nas pessoas que finge estar na igreja. Você já notou que em época de eleição a igreja enche de político? Por que será, né? Está na Bíblia isso aí, nós acabamos de ver. Então vamos pedir a Deus para nos ajudar, tá bom? Orar com fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pedimos a Ti, Senhor amado, que o Senhor faça justiça, Senhor, justiça sobre o nosso país, sobre a nossa nação, que o Senhor derruba por terra, Senhor amado, todo o mal, Senhor amado, que toda a opressão do maligno caia por terra, Senhor amado, que o Senhor vai tirando o império da mentira do meio desse povo que está sofrendo, Senhor, por tanta opressão, Senhor amado, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, Senhor. A opressão é muito grande, Senhor. O Senhor tira essa nuvem
negra, Senhor, que parou sobre o nosso país, Senhor. Que o Senhor coloca a luz, Senhor, afasta as trevas do nosso país, Senhor. Que toda a verdade venha à tona nesse país, Senhor. Que o Senhor pune, Senhor amado, severamente, Senhor, todos aqueles que fizeram, Senhor amado, os seus fiéis, Senhor amado, chorarem, Senhor amado, ficarem presos, Senhor amado, sem dever nada, Senhor amado, sofrer também perseguições, Senhor amado, aqueles que armou, Senhor amado, cilada para derrubar o seu próximo, Senhor, que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, meu Pai, que eles caiam na própria cova que eles abriram, Senhor amado. Faça justiça, meu Pai. Nessa manhã eu imploro justiça, Senhor, para todos aqueles injustiçados nesse país, Senhor. Que o Senhor vai entrando, Senhor, nos três poderes, Senhor. Que o Senhor vai fazendo um grande mover lá dentro, Senhor amado. Que todo império da mentira caia por terra, Senhor. Todo império da mentira. Que o Senhor vai visitando cada escola, Senhor amado. Coloca anjos em volta de cada escola, Senhor. Vai abençoando aqueles que estão presos injustamente, Senhor. Que o Senhor entra em cada cela nessa manhã, Senhor. Que o Senhor vai abençoando aqueles que estão desenganados, aqueles que estão sofrendo perseguições terríveis, Senhor amado. Aqueles que estão sendo escravizados, Senhor, que o Senhor vai derrubando por terra todo soberbo desse país, Senhor. Eu quero justiça divina nesse país, Senhor, e eu te peço, Senhor, que o Senhor faça um grande mover, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos clamar por justiça, não só no nosso país, mas no nosso serviço, pela nossa família, em tudo na nossa vida. Nós vamos fazer um grande clamor essa semana, que a justiça de Deus seja feita na nossa vida, tá? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.